Sejam bem-vindos, fiel. Estou aqui novamente nesta sexta trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações dessa preparação do Timão para jogar este clássico no domingo contra a equipe do São Paulo. Um jogo importante, o Corinthians precisa vencer para sair ali da zona de rebaixamento. Estou trazendo um corte aí do Band Esportes, onde Vessone traz todas as informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Não. Muscular ninguém, Geral. tá? Muscular ninguém. Então, o Hugo foi LCA cirurgia, Kaique LCA cirurgia de coisa. Charles tornozelo, o Choca pubis e agora o Memphis em transição, enfim. O Choca pubis. O Corinthians vendeu o jogador, foi reprovado no exame médico por conta de dores do pubis. Foi reprovado, voltou, continua com problema no pubis. E a galera bate palma. Você entende? Um pouco a distinção dessas coisas. É só para colocar e da minha como parte são não tem tratados juízo de valor, é só mostrar como a vida como ela é. Mas, dito isso, Vessa, o Corinthians que jogou com o time titular na quarta, o que eu falei, ele olhou pra mim com a cara, chega melhor, ou o São Paulo que poupou todo mundo na quinta? Sua pergunta ela é boa, hein? Fisicamente, o São Paulo vai chegar melhor. Não tenho a menor dúvida disso. O São Paulo, fisicamente. Ah, tá. Fisicamente chega melhor. É que aí você tem aquela coisa da torcida única que faz muita diferença, o ambiente a seu favor, então isso daí vai sempre contar. Para mim, todo time de São Paulo que joga clássico como mandante, ele é o favorito. Pode ser o Santos na Vila, o Palmeiras no Allianz Parque, São Paulo, Morumbi. Para mim é sempre o favorito, é o time que joga com o seu ambiente, com o seu torcedor. Isso influencia demais, influencia no adversário, na arbitragem, nos seus jogadores, enfim, influencia muito, muito, muito mesmo. Acho que fisicamente São Paulo vai chegar melhor, o Corinthians deu sinais ali no final, muito sinais cansativos contra o Santa Fé. E detalhe, aquela última esticada de corda é o último ato dessa esticada. O que ele fez foi respirar antes, ele respirou no meio. Isso. Né? Para ele talvez foi melhor. São Paulo, talvez a única alternativa. A única alternativa foi essa e o clube fez. Então o Corinthians eu acho que chega com o seu torcedor, chega embalado pela classificação na Libertadores, confirmada ontem com o empate Platense e Peñarol. O Corinthians se garantiu na vaga, porque se classificam 2, o segundo já não pega mais o Corinthians, e agora a luta no grupo virou Corinthians e Platense. Então você tem ali aquele bom momento em relação à Libertadores, mas obviamente com a posição no Brasileiro péssima da péssima, na zona de rebaixamento, isso daí mexe com qualquer torcedor, assim, na cabeça e a preocupação. E eu gostei que os jogadores, depois do jogo, o cara tá em Bogotá, vivendo Libertadores, e ele falando, nosso brasileiro tá ruim, a gente precisa melhorar no brasileiro. Poderiam não ter citado, nem foram muito perguntados, e eles citavam o jogo de domingo, a importância de sair dessa situação. Então me parece que a água bateu no bumbum de vez ali, os caras estão com essa ciência para domingo, pelo menos. E aí, Massa? Quem vem entrar? Fica mais tranquilão. Eu acho que é sempre o Corinthians, porque joga em casa, porque tem tudo isso em volta do Roger, né? Mas eu digo para vocês, pode anotar o que eu tô falando aí, escreve aí o que eu tô falando. Eu vou com você no jogo. É o seguinte, se o São Paulo conseguir segurar os primeiros 15, 20 minutos do primeiro tempo e mais uns 10, 12 do segundo tempo, a chance do São Paulo ganhar o jogo é enorme. Por quê? Ganhar o jogo. Por quê? Porque o Corinthians vai esfarelar. Vai esfarelar. Principalmente se o Diniz esperar até 30 e tantos minutos do segundo tempo para trocar. Para mim, esse é o período do jogo em que o São Paulo vai poder fazer a diferença. Inegavelmente, o São Paulo vai estar mais inteiro fisicamente. O São Paulo tem menos trocas, menos qualidade nas trocas. Que seja o Carrídio, esse menino que entra no Corinthians, entra muito bem, né? Qual é o nome dele? Esqueci. Dieguinho. Dieguinho. Menino bom de bola, cara. Ele entra, ele causa um furdunço. Sempre que entra. Tá? Então, também não é que tem tantas trocas no Corinthians, não. Tem o Caio, tem o Dieguinho, tem o Carrídio, vai falar assim, nossa... Que talvez seja titular, porque o Alan tomou o terceiro
E o André tá suspenso pela STJD, então perdeu os 2 volantes ali. Então assim, veja, como a corda tá muito esticada, não tem tanta opção assim de troca, né? Cara, eu vejo o São Paulo chegando melhor fisicamente. Acho que o Corinthians, se jogar tudo que sabe, é mais time que o São Paulo, time por time. Porém, essa escolha feita pelo Roger, pela direção do São Paulo, seja lá quem tomou a decisão de não ir com todo mundo lá para o Chile, e se ele conseguir, por exemplo, recuperar o Alan Franco ou achar uma alternativa, talvez jogar com 3 zagueiros, eu acho que o São Paulo tem possibilidade no jogo de domingo, por causa da questão física. Tem outra questão também, né? Se aguentar 30 minutos o gol não sair, e a chance de ficar nesse 0x0 aí, com a arbitragem que tá lá, quem fizer o primeiro gol ganha. Pode ser, fez o gol, não sei o quê, pode encerrar porque não tem mais jogo. Pra quem não palestra, viu, Daronco, 190 mil faltas, meu Deus Daronco do céu, palestrando, pelo amor de Deus, cada marcação. Então o time que faz o primeiro gol, meu amigo, Palmeiras e São Paulo, fez o gol 2 minutos no Morumbi. Não teve... Esquece. Anderson Daronco, pelo amor de Deus. Ô, Arnaldo, agora, pro Corinthians, ele entra em campo, vamos que o Corinthians não ganha esse jogo. O torcedor do Corinthians, para ela, tá tudo legal? Não, acho que o Corinthians ainda não ganhou o Clássico esse ano. Mas tem aquele... vai ter? Não. Pressão? Não, mas vai ter uma sensação, uma preocupação. Sim, o Diniz tá on pra caramba, mas assim, né, aquilo, isso tem prazo, margem. Se o time continuar dando boas respostas, e acho que as 2 últimas partidas não foram boas, a do Brasileiro e também a da Libertadores, até então vinha bem mesmo, além de tudo jogando bem. Eu acho que o Corinthians tem, além da questão de não ter vestido o Clássico esse ano, a pressão de estar no Z4. Essa é uma pressão incômoda. E a cada rodada que fica no Z4, se aproxima da pausa para a Copa do Mundo, ninguém quer passar a Copa do Mundo no Z4. E a gente já avisa, um grande, pelo menos, vai passar a Copa do Mundo no Z4. Foi metade do campeonato, gente. Então, né? Aí ficar 45 dias lá remoendo essa situação. Na hora que for, para quem tem pretensão de ganhar a Copa... É péssimo, você volta pro mata-mata, você tá no Z4, né? E a derrota para Mirassol, eu falei isso daqui, ela é tão impactante, porque você não só não ultrapassou 7 adversários, o Corinthians ia ultrapassar 7, como deixou um passar ele. E mais do que isso, se você ganha em Mirassol, o Corinthians hoje estaria com 18. A vitória no Majestoso faria o Corinthians ficar 3 do São Paulo. 3 pontos do São Paulo. Se tivesse... Olha isso, cara. A diferença é pequena entre o quarto e a turma do... E mais, o Corinthians entraria no Majestoso mirando lá em cima ao invés de mirar lá embaixo. Uma terceira coisa, além disso tudo que você falou, o Corinthians colocou o Mirassol na briga. Isso, tem isso. Que ensaia o mesmo movimento. Era para abrir 9 do Mirassol, virou 3. E tá o Mirassol na brigaça agora. É o movimento que fez o Cruzeiro, né? Pode ser que seja... Pois é, o Cruzeiro saiu um pouco, aí perde o Clássico, talvez, mas essa posição é muito incômoda, vai chegando perto da Copa e alguém vai ficar lá. Alguém vai estar no Z4 e acho que é uma... Agora, é curioso, vocês estavam falando do desgaste, quem vem mais, o São Paulo descansou mais... vai ser curioso porque a máxima do Diniz do futebol não é só osso e músculo, acho que ela vai se colocar porque ele vai ser meio que obrigado pelas ausências a insistir na formação que tem dado certo, mas acho que tanto para ele quanto para o Roger, o momento das trocas é desesperador. Para ele também? É claro, ele tem menos agora opção no banco, né, do que ele vinha tendo, e ele não gosta, não é um momento que ele gosta. O São Paulo quase toda vez que troca, piora. Ontem um pouco, o Massini falou, mas ontem quem estava na reserva? Inverteu. Inverteu. Então, o momento da troca, o torcedor de São Paulo já é assim, putz, vai ter que trocar o primeiro. Meu Deus do céu, não é assim? Então, eu acho que tem isso, cara, é um jogo que vai ser... Então, Roger, fica a dica então, para não evitar esse tipo de problema, entra com as reservas, tem na minha aqui, entra com as reservas, agora que você olhar pro banco, Luciano, Caleri, só cara fera, aí você vai, melhorar seu time. Olha, tá? O Corinthians se cansou, mostrou cansaço final recentemente? De Bogotá, sim, muito. Mas também tem altitude, né? Também tem... E era o 4º jogo seguido com os mesmos caras, e vai pro 5º agora. Só vai respirar no Barra já.
E aí no final o São Paulo calhou melhor a sequência. O São Paulo, se fosse Corinthians quarta e o Juventude, não ia poder fazer. Só que calhou, ele tá bem na Sul-Americana, pegou o adversário e falou, é agora. É agora porque eu preciso de Corinthians e Juventude e os caras bem. O Corinthians não teve como fazer isso. Aliás, podia até ter tido, você tava bem com 9 pontos. Você podia ter arriscado em Bogotá. Podia ter, aí é uma outra discussão, mas que podia. Pra você vê como o Corinthians não liga pro Campeonato Brasileiro. Podia. Institucionalmente. Porque no fim das contas... Um outro torcedor falou que deveria ter feito isso. Eu vi em rede social. Talvez era melhor focar no domingo. 4, talvez? Isso. Ele não quis. Ele foi com todo mundo também em Bogotá. No fim das contas, do ponto de vista da estratégia, a do São Paulo foi mais bem sucedida. Claro. Se você de olho no final de semana, sim. Isso não tem discussão. Henrique não mete a testada aí seria pior lá, ainda. Aí essa discussão ia ser muito mais maior. Isso, tem razão. Mas independente disso, a gente tem que falar isso, cara. Sim, foi arriscada. Foi arriscada a estratégia. E agora? Foi arriscado. Jogador suspenso. E domingo vamos ver o que vai acontecer. Agora, é aquilo. Na hora do cansaço, o ambiente faz diferença. Isso. É por isso que a casa é preciosa. Ajuda muito. Ter casa é uma coisa preciosa. Sabe uma coisa que eu... Então, as 2 últimas visitas do São Paulo a Itaquera, no Paulista, o São Paulo ganhava até os 45, o Bidon empatou. Quando estava jogando nada. Aliás, o Bidon não estava jogando nada, estava sendo questionado 1-1 gol do Bidon. No Brasileiro do ano passado, aos 42 do segundo tempo, estava 1-1, Memphis Depay fez aquele golaço em cima do Sabino. Então, assim, é aquilo. Quando você está clássico ainda na sua casa, você vai correr mais, porque aquilo lá vai te deixar... Aí o Diniz tem razão, né, nesse aspecto. É um doping psicológico muito grande você ter a sua torcida a favor num clássico. E o comportamento da torcida do Corinthians faz isso daí ser ainda melhor. Por quê? Você não enche o saco do time durante os 90. Se precisar faltar 5 minutos, calma, vai dar, vambora que vai tentar ser. E é assim que o torcedor reage lá dentro. Não tem vaia, não tem xingamento, não tem pegação de pé de jogador durante os 90. Porque o Corinthians fez... Deve ter feito, o estádio tem 10 anos, deve ter feito uns 30 gols depois de 42 do segundo tempo. Não é incomum. Isso não é coincidência, porque existe um torcedor com paciência para tentar esperar até o fim do jogo depois dos 40 para ver o que acontece. Pode inverter o parque, você vai ver. Muitos. Mas acho que é a mesma vibe, né? Era Abel. Não, era Abel, sim. Agora eu... A ação do Memphis aqui, em tempo real, ele foi pro campo treinar, mas segue em transição física. Não está liberado para treinar com os demais jogadores. Então, hoje é sexta-feira, tem um treino amanhã. Então, assim, Memphis foi ao campo, Memphis fez trabalho no campo, mas ainda está para o departamento médico, para o departamento de fisioterapia, fisiologia, comissão técnica, ainda em transição. Então, assim, diminui um pouquinho a chance. Vamos ver amanhã. Óbvio, a gente vai noticiar aqui e tal, ESPN, nas redes sociais e tudo mais. Mas assim, agora, tempo real, transição física, segue ainda, o que dificulta para domingo. Porque foi importante, porque na segunda, você e o Bruno, vocês trouxeram isso, não é, Bruno? Olha, não dá para garantir que no domingo ele jogue, vai ser ao longo da semana. A minha fonte pedia para não cravar 2 dias atrás, lembra? Isso. Não crava, porque não tá... Ainda não dá para cravar. Eu puxei pelo muito improvável e o Hernan foi um pouco mais conservador e justo também, né? A fonte dele também deu essa dica do dúvida. Eu lá na segunda-feira falei do muito improvável. Então esse é o tempo real da informação. Porque tá tendo treino agora, né? Tá tendo treino agora. Porque a gente chegou a falar assim... Mas aí também é uma leitura rápida também, né? É uma leitura rápida. Se o Memphis está numa transição física, ele no máximo faz um treino integrado com o elenco. Um jogador que faz somente um treino integrado com o elenco e para jogo, quanto mais um clássico, um derby, acho muito pouco provável. Muito pouco provável. Não faz sentido. Assim, digamos que ele seja liberado para treinar amanhã com o restante do elenco. E o treino de amanhã, que é o treino da véspera, normalmente não é o ensaio. O treino à vera é agora. Véspera de jogo é um treino mais leve. Então, assim, aqui, ó, entendeu? Hoje é o tático, ali, montagem de time e tudo mais. Então, assim, mesmo porque se ele tivesse já liberado hoje, treinando hoje, dificilmente seria titular. Iria para ficar no banco de reservas. Então,
Então, de repente, sábado, volta liberado e de repente ficar no banco, aí é muito sentimento do jogador, sentimento da comissão técnica. E vamos combinar, né? O Memphis, ele é um jogador que tem ali uma preservação, quer se recuperar 100%, além de ajudar o Corinthians, né? Nessa reta final, cara, tá na véspera da Copa. E é justíssimo o cara pensar também no Mundial. Não dá errado. Cara, não tá errado. Acho que gente que quer criticar, pode querer criticar à vontade, mas eu acho muito válido e muito justo o cara se preservar, né, de não acelerar uma volta. Às vezes é inconsciente, muitas vezes é consciente mesmo. Sim. Cara, a gente não vai... A gente em grandes coberturas, a gente pensa assim, pô, deixa eu... Não posso exagerar com algumas coisas, porque eu vou ter um evento muito grande aí pela frente. Claro. Não vou... Véspera de jogo importante assim, você não vai... vou sair... Exagerar. Vou no show ficar gritando. Perder a voz e tal. Não dá, tem que se preservar. Exato, e imagina pro jogador, então. Claro. E a chance dele é uma e a cada... Às vezes é a chance da vida do cara, não é o caso do Memphis, né? Como diria o Zé Roberto, ex-meia lateral, Zé Roberto, Zé. Uhum. O corpo do atleta é a ferramenta de trabalho. Instrumento de trabalho. Instrumento de trabalho. Meu corpo é meu instrumento de trabalho. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Corinthians, que será no domingo às 18h30 na Neoquímica Arena, contra a equipe do São Paulo, com transmissão dos canais da Prime Video. Estou trazendo a classificação do Campeonato Brasileiro. O Timão é o primeiro time ali na zona de rebaixamento, 17º colocado, 14 jogos, somou 15 pontos. Já a equipe do São Paulo é o 4º colocado da competição, 14 jogos, somou 24 pontos. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e a equipe do São Paulo. E aí está o Paulistão e o Brasileirão dos anos anteriores. Desses últimos 5 jogos, o retrospecto não é nada bom para o Corinthians. São 3 vitórias do São Paulo, 1 vitória do Corinthians e 1 empate. Esse empate foi no último confronto que ambos tiveram, já nessa temporada de 2026, pelo Campeonato Paulista, jogando na Neoquímica Arena. O jogo terminou empatado pelo placar de 1-1. Enfim, jogo muito importante para o Corinthians para se recuperar no Campeonato Brasileiro, já que vem de uma derrota diante da equipe do Mirassol no último jogo, numa sequência de 2 jogos consecutivos sem vencer, já que empatou no meio de semana contra a equipe do Santa Fé pela Libertadores. Além disso, Neoquímica Arena vai estar lotada, a Fiel vai apoiar até o último minuto da partida. E os 3 pontos é essencial para sair ali da zona de rebaixamento e almejar coisas maiores no Brasileirão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, Fiel!